O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Havaiandava, também você que medita a palavra de Deus conosco, através do canal no YouTube, nós nos reunimos nesta quinta-feira, terceira semana da Páscoa, hoje este memorável dia 8 de maio de 2025, quando Jesus Cristo, o bom pastor, o fundador da nossa Santa Igreja, una, santa, católica e apostólica, presenteia a sua igreja com um novo pastor, segundo o seu coração, o Papa Leão XIV, este que nós vemos aqui estampado na parede do presbitério. E nós que acompanhamos aquele momento bonito, o soar dos sinos, aquela multidão imensa na Basílica de São Pedro, ali na Praça do Vaticano, tantas outras pessoas mundo afora que acompanharam aquele momento, quantos gestos, quantas palavras, quantos sentimentos. E eu chamo atenção aqui para algumas particularidades que eu espero que não tenham passado desapercebidas dos olhares de vocês. A primeira palavra que o Papa Leão dirigiu da sacada de São Pedro foi justamente as mesmas palavras que o Cristo ressuscitado disse quando aparece aos seus apóstolos: A paz esteja convosco. Não poderia ser diferente. O Papa é vigário de Cristo e o vigário não tem palavra própria, porque ele faz as vezes do outro. O que nós esperamos do Santo Padre é que de fato o seu pastoreio, a sua palavra, o seu jeito de ser, seja um eco da própria voz, dos próprios gestos de Cristo. A paz. Esta paz que não é fruto de acordos entre países, a paz que não é fruto de um documento assinado em um escritório, a paz que brota do coração aberto de Cristo na cruz.
Dirá o apóstolo São Paulo: Cristo é a nossa paz, porque do que era dividido, ele fez uma unidade e na sua cruz ele destruiu o muro de separação. Ou seja, Cristo é a nossa paz. E na pessoa do Papa Leão XIV, nós queremos justamente encontrar este Cristo que vem ao nosso encontro para nos desejar a paz. Mas uma paz que nós não podemos guardá-la no bolso para nós ou vivê-la apenas dentro da nossa própria vida. Apenas com o nosso grupinho de amigos, colegas ou conhecidos. Disse bem o Papa Leão XIV que ele deseja uma igreja tão missionária quanto o querido Papa Francisco, que seja capaz de construir pontes de diálogo. Um homem religioso da ordem de Santo Agostinho, bispo missionário, sobretudo em terras da América do Sul, no Peru. Ali, aquele homem foi sendo formado e entalhado pelo próprio Jesus, ao ponto de, coincidentemente ou providencialmente, uma das suas funções como cardeal no Vaticano era justamente trabalhar na Sagrada Congregação, no dicastério, para os bispos, ou seja, ele ajudava o Santo Padre na escolha da hierarquia da igreja. Pastores que formam pastores, sucessores que formam sucessores. Foi tão bonito ver uma foto que circula e o povo é rápido para descobrir a vida das pessoas, né? Uma foto do Papa Leão XIV, ainda diácono, cumprimentando o Papa São João Paulo II. É curioso como que o Cristo, que tem nas mãos as chaves da igreja, da história, ele vai discretamente colocando os seus pastores para nós ao longo da história e de maneira tão discreta. Vejam, quem contava que este homem seria hoje eleito Papa? Não figurava nas listas dos papáveis, não era quase que nem conhecido. A aparição mais recente dele foi rezando um rosário na Praça de São Pedro, quando o Papa Francisco estava doente. E ali, Nosso Senhor, com aquela santa humildade e aquela santa discrição, foi nos apresentando aquele que hoje se torna Pedro para toda a igreja. E não para por aí. Disse o Papa Leão XIV: o mal não prevalecerá. Ecos da palavra que o próprio Jesus, no evangelho que nós acabamos de ouvir, disse ao primeiro Papa: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não prevalecerá. Como diria o bom latim, non prevalerebunt, não prevalecerá. E justamente esta frase do próprio Cristo a São Pedro, proferida hoje pela boca do Papa Leão XIV, nos dá esta santa segurança de que aquele que fundou a nossa Santa Igreja é fiel às suas promessas. Prometeu que nos enviaria pastores. Hoje ele cumpre essa promessa, provendo à igreja um pastor universal, o Papa. Prometeu que os poderes do inferno não prevaleceriam, não destruiriam a igreja. E a igreja está aí, esta grande barca de Pedro, já há quase 2000 anos, singrando pelos mares bravios desse mundo. E vejam, e eu sempre que eu posso eu digo isso, porque dá gosto, é bonito. Mesmo um ateu, por mais ateu que ele seja, por mais que ele não creia, nem que seja num copo de água morna, ele precisa se dobrar diante de um fato que é histórico. Qual é a instituição
que conseguiu se manter presente nos 5 continentes por 2000 anos ininterruptos. Procurem na história como esta igreja, que não é obra de mãos humanas, conseguiu ser una. Nem vou entrar no santa, católica e apostólica, mas una no governo, na doutrina e no culto, num tempo como, por exemplo, o século XVI, as expansões marítimas, onde não se tinha internet, telefone, e onde quer que chegasse um sacerdote, um bispo, dentro de uma caravela, ali se instaurava a igreja obedientíssima à Santa Sé de Roma. Se fosse obra de mãos humanas, ela já estaria destruída há séculos. Vejam, nesses quase 2000 anos de história, quantos inimigos a igreja teve e ainda tem. E todos os inimigos da igreja, todos aqueles que quiseram dar contra a igreja de Cristo, a igreja de Cristo assistiu o funeral de todos eles. Pessoas, governos, ideologias, filosofias, sistemas, nações. A igreja de Cristo permanece, apesar de tudo aquilo que acontece. A igreja de Cristo permanece e permanece animada, não apenas pelos homens que fazem parte dela, que são vocês e eu. Ela permanece animada por causa do Espírito Santo, este mesmo Espírito Santo que foi conduzindo o diácono Filipe na primeira leitura que nós ouvimos. Veja que coisa linda. Filipe, o diácono, não dá sequer um passo, a não ser que o Espírito Santo o mande. É tão bonito ver aquelas representações antigas da igreja, feito um barquinho à vela. Na vela do barquinho está lá o símbolo de Cristo e um vento que sopra. Esse vento que sopra a igreja é o Espírito Santo, que vai conduzindo a igreja pelos caminhos da história, justamente para levarmos aos outros, não nós mesmos, mas levarmos a alegria e a beleza do Evangelho. Como o diácono Filipe levou para esse homem que meditava a Escritura sem compreender, e a partir daquele trecho do profeta Isaías, anunciou Jesus ao eunuco. O eunuco se sentiu chamado a uma vida diferente, pediu o santo batismo, e quando Filipe é arrebatado pelo Espírito Santo, diz o texto, o eunuco prosseguiu o seu caminho cheio de alegria. Aonde chega o anúncio do Evangelho, através da igreja, chega também a alegria. A alegria verdadeira, não a alegria falsa que esse mundo promete e não dá, mas esta alegria que vence a tristeza de uma sexta-feira santa. A alegria que não é a ausência de problemas e dificuldades, mas é a alegria da certeza da presença de Cristo do nosso lado, porque Ele prometeu, eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. O mal não prevalecerá, disse Cristo, e hoje o seu vigário, o Papa Leão, disse aos ouvidos do mundo inteiro. Não falou de qualquer lugar, falou da sacada de São Pedro. Ali é o lugar dele. Ali é ele quem vai conduzir a barca de Cristo nesse mundo. E a nós, filhos da igreja, somos chamados a colaborar com ele que é Pedro, como fizeram os apóstolos no Evangelho de domingo. Olha que coisa mais bonita. A eleição do Papa Leão XIV é acontecida, é realizada num sanduíche bíblico maravilhoso. No domingo nós ouvimos Pedro tomando a dianteira dos apóstolos
indo pescar, e o que fizeram os outros? Nós iremos contigo, nós vamos te ajudar na obra da pescaria. Essa é a nossa missão. A nossa missão é colaborar com o Papa na missão de salvar os homens e mulheres desse mundo, levando a eles a rede do amor divino. E no final do Evangelho de domingo passado, Jesus confirmava Pedro pelo amor. Domingo que vem, nós vamos celebrar o Domingo de Jesus, o Bom Pastor. Justamente o Papa Leão surge entre a colaboração dos apóstolos e o Domingo do Cristo, Bom Pastor. Cristo é o pastor eterno. O Papa Leão é o pastor visível. E nós somos aqueles que devemos colaborar com ele. Peçamos hoje à Nossa Senhora, a Virgem do Rosário da Pompeia, que ela, juntamente com São Miguel Arcanjo, intercedam pelo Papa Leão XIV, intercedam pela Igreja presente no mundo inteiro, interceda pela nossa Diocese de Linz, pela nossa paróquia, ambas caminham para o seu centenário, para que nós também sejamos unidos ao Papa, movidos por esse Espírito Santo, e que nós possamos ser alegres, contentes e felizes por pertencer a esta igreja que não é obra de mãos humanas, mas que nasceu do coração e dos lábios do Filho de Deus que veio a esse mundo. Para concluir a homilia, eu convido vocês a repetirem comigo, bem forte, para que vocês nunca se esqueçam. Vamos lá? Limpa a garganta. Ontem Pedro, hoje Leão, sempre Cristo. Todos juntos. Ontem Pedro, hoje Leão, sempre Cristo. E assim o Cristo vai se manifestando em cada Pedro que ele mesmo suscita ao longo da história. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio,